poderia validar, além da avaliação que é mencionada. Mas qual o nível de preparo que pode ter um membro da família para transmitir o conhecimento a essas crianças? Que tipo de exigência a legislação irá estabelecer quanto a isso? Esse é o outro aspecto. E a sociabilidade, que é aquele aprendizado que é no convívio social que as pessoas haverão de ter, e não apenas no círculo restrito da sua família. Muitos problemas podem ocorrer na convivência, ajustes, desajustes, em razão do padrão de educação e de valores da família com os padrões gerais da comunidade. Aqui foi citado pelo professor Luiz Carlos. Mas, inevitavelmente, mesmo que as crianças aprendam em domicílio, elas irão ter o contato na rua, no clube, no cinema, no ambiente social, no aniversário, na casa de outros amigos, e lá poderão se defrontar com outros valores. E que tipo de trauma pode isso gerar? Quer dizer, a convivência social é fundamental para estabelecer parâmetros e nós superarmos esses atritos, esses conflitos existenciais que são inevitáveis. Então eu estou levantando questões como leigo apenas, mas fundamentalmente é preciso que haja a controvérsia, o contraditório. Obrigado. Presidente. O deputado concluiu? Vou passar a palavra aqui na ordem, não sei se escreveu primeiro, então ao professor Cláudio Oliveira. Eu já imagino o que o professor Luiz Carlos e o Kleber vão tocar, e eu queria até usar a fala do Vossa Excelência para, quem sabe, corroborar e dar uma informação para ampliar, né, a questão do laicado que o senhor levanta. Primeiro, a questão da socialização das crianças, né, ela é seguramente o mito mais frequente que a gente ouve quando debate esse assunto. Como se a escola fosse o lugar onde se socializa alguém. Porque pressupõe-se que essas crianças vão estar expostas ao diferente. E todo mundo é conhecedor do que é o ambiente de uma escola. As escolas não misturam estratos sociais, não misturam idade, não misturam pessoas de origens diferentes. Elas não são tão plurais quanto poderia se parecer que é. As escolas ensinam, sim, e a gente comprova isso na lamentável observação que, quando eu olho todos nós aqui, eu vou falar de uma maneira bem popular, tomando a mesma liberdade do professor Luiz Carlos, vou tentar não falar academicamente, mas eu duvido que nenhum dos senhores e senhoras tenha se defrontado com pasmo com a quantidade de pessoas em leguminização saindo das escolas. Pessoas que sabem falar muito pouco mais do que só, agressividade imensa que a gente vê. Isso, para quem vive, eu trabalho com comunidade, me perguntaram se eu estava numa instituição, eu tomei a decisão de me tornar um intelectual desinstitucionalizado para estar na comunidade, para estar enfiado com o pé na comunidade. E na comunidade a gente vê as pessoas combinando nas escolas e asseverando cada vez mais as diferenças e não as peculiaridades de respeito ao outro. E eu queria também usar para isso como exemplo, que o ambiente de socialização jamais é a imagem o imaginário que se cria que alguém vai fazer educação domiciliar e vai trancar um filho dentro de casa. Como eu disse na minha fala, que o senhor falou que não pôde chegar a tempo, eu acredito que o debate escola-família é equivocado. Não é a escola nem a família, é a comunidade, é o todo educante que permite essa sociabilização com crianças, com adultos, com mais velhos. Aliás, olhando para os cabelos brancos de alguns de nós, né, como nós fomos acostumados quando éramos mais novos. Quando sabíamos dizer com licença, por favor, sim senhor, sim senhora, brincar com amigo, fazer essa convivência que nos ensinou, inclusive, a estarmos aqui hoje falando e nos procedendo de maneira educada, polida.
Então, essa socialização, essa capacidade de aceitar a diferença, ela é muito mais bem exercida em um ambiente que não se reduz a essa casa imaginada, né, que não existe, fechada, e muito menos nessa outra escola também que não existe, imaginada nos livros e nos papéis, perfeita, bonita, cheia de professores alegres, que estão trabalhando felizes, com as crianças todas educadas e todo mundo limpinho. Isso não existe. Não existe nem em escola particular. Muito poucos exemplos a gente tem, e isso sim é um processo de elitização. Segundo ponto que eu queria levantar para também colaborar é que nas estruturas do nazifascismo existe a prerrogativa e a compulsoriedade ainda mais violenta do uso do instrumento escola para formar o autoritarismo. Basta olhar a legislação nazista americana, alemã, quase que eu falei a bobagem, a legislação nazista alemã, que aliás tem a curiosidade que é o único artigo, os únicos artigos que não foram mudados após a queda do regime nazista, são exatamente os artigos concernentes à compulsoriedade da educação escolar na Alemanha, que é mais severa, inclusive, que é o único país mais severo fora do Ocidente, que o Brasil, né, que faz chamada, é o único país que faz chamada na Constituição. Os outros não chegam a fazer chamada, né? Isso também é interessante. Um dia eu vou tentar entender isso bem. Eu já tentei me debruçar um bocado para entender como é que faz chamada, mas tudo bem. E então, essa questão do autoritarismo, o instrumento mais utilizado pelas ideologias autoritárias, é exatamente aquele que separa da família. Isso também era fato na União Soviética, no período stalinista, quer dizer, para não falar de nazismo somente, né? É preconizado, né? Uma escola que isola, separa, tira da comunidade, coloca entre iguais, meritocrática, e que não permite que as pessoas estejam em convívio com diferentes. Ao contrário, reforça. E tem uma experiência, um filme muito interessante recente sobre um professor alemão, mas eu não vou seguir, queria passar a palavra a quem mais sabe do que eu estou aqui também falando na minha humilde opinião. Eu vou passar a palavra ao representante do Ministério da Educação, por favor, é o professor Artexes. Isso, professor Carlos Artexes. Devido ao tempo, a gente fazer um resumo de algumas coisas que eu acho importantes. Primeiro, provocado aí pela contribuição do deputado Jair Carneiro, reafirmar a ideia de que o MEC ele tem um parecer contrário ao projeto de lei, o que não significa desqualificar esse debate e a importância do que foi dito aqui, inclusive o compromisso do deputado no sentido de manter essa discussão viva no Congresso. Eu acho que é fundamental. Nós, evidentemente, e o Ministério sabe disso, precisamos mudar a escola brasileira. A escola brasileira vem de uma tradição, ela tem grandes equipes, como tem grandes acertos, né? É preciso registrar que toda a política hoje do Ministério da Educação, ele trabalha em cima de três questões fundamentais: a universalização do direito, a questão da qualidade e a questão de garantir a diversidade. Nós estamos falando aqui de comunidades que não têm acesso à educação formal, nós estamos falando aqui de comunidades indígenas, dos ciganos, que é o grupo mais discriminado no Brasil, no ponto de vista de todas as pesquisas mostraram, dos ribeirinhos, de tudo, daqueles que convivem em lugares muito distantes, né? Então, a política que seja capaz de respeitar essa diversidade também é a política fundamental que se associa à questão da universalização do direito. Mas eu queria fazer um comentário que eu acho que pode ajudar nesse debate e se me permite, dar uma sugestão ao movimento que caminha essa questão, até porque ele é encaminhado por questões extremamente conscientes, pessoas que apostam na educação e fazem a educação. E não há como desprezar essa questão central. Nós entendemos que o grande princípio da educação é a liberdade. Não temos dúvida que a educação, se há um princípio que deve reger a educação em todas as questões, o princípio maior é a questão da liberdade. Nós achamos que a educação do futuro ela se comporá dessa questão como grande centralidade nas sociedades humanas. A obrigatoriedade, que é o grande debate, que talvez de fundo que está se estabelecendo aqui, ela não é um fim da questão educacional, ela é um meio. Eu queria dizer que a obrigatoriedade como estratégia, ela vai colocar, na verdade, a discussão da fase de desenvolvimento que uma sociedade alcançou para garantir o direito do seu povo. Porque as sociedades também, elas promovem a desigualdade de direitos educacionais,
O grande drama brasileiro, inclusive, não é só as desigualdades sociais e econômicas, as desigualdades